Abre lá em Mateus 16, a partir do versículo 13. Santo, santo, santo. Espírito de Deus. Oria basura candarabas. Vamos lá. Mateus 16, versículo 13. Pedro está com Jesus. E Jesus chega para os apóstolos e diz assim, a partir do versículo 13: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Você se imagina recebendo uma palavra dessa do próprio Jesus? Ele falando: muito bem, Pedro, você chegou na revelação, parabéns, você conseguiu. É muito bom quando nós nos encontramos neste lugar, de estarmos correspondendo àquilo que Deus está revelando a nós. É muito bom. Parece que a gente está progredindo, parece que a gente está dando passos largos em direção à vontade dEle. Mas olha o que acontece. Logo em seguida, no versículo 21, logo em seguida, olha o que acontece. Daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Logo em seguida, Pedro estava indo tão bem, e logo em seguida, dá uma bola fora dessa. Algum de nós já se sentiu assim? Está indo tão bem, está fazendo tudo certo, e de repente, logo em seguida, parece que a gente dá aquela mancada. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, o mesmo Pedro, Jesus estava falando que, uau, parabéns, estou entregando para você as chaves, tal e tal e tal, e o inferno não poderá prevalecer contra você, contra essa igreja. Ao mesmo tempo, logo em seguida, leva uma ajuntada de Jesus. Meu Deus do céu, o mundo caiu. Alguém aqui já se sentiu assim? Ah, meu Deus, está vindo tão bem. Poxa vida. E olha só, não é só isso que acontece. Agora vamos lá para 26, Mateus 26, versículo 31. Mateus 26, 31. Jesus está falando com os apóstolos, com os discípulos, dizendo: Ainda essa noite vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu nunca vou te abandonar. E respondeu Jesus. Eu imagino Jesus
dando aquela risadinha de lado. Pedrão, eu te garanto que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Sabe, eu não creio que Pedro estava sendo maldoso naquele momento. Eu não creio que Pedro estava mentindo. Eu creio que existia uma convicção muito profunda nele em declarar aquilo. Existia uma convicção de que ele não ia pisar na bola. Ele tinha certeza, ele tinha convicção que ele não ia errar, porque o coração dele era sincero diante do Senhor. E muitas vezes é o que a gente vive, a gente é sincero: não, Deus, eu não vou pisar na bola, não, agora é para valer, agora eu não vou voltar atrás, agora vai dar certo, eu garanto para o Senhor que eu não vou voltar atrás, eu não vou cair no mesmo erro, eu não vou errar. E todos nós sabemos o que acontece, você sabe? Acontece que Pedro realmente nega Jesus, e quando ele nega Jesus, ele se sente tão mal, que ele chora amargamente, e ele vai embora, e ele desiste, ele vai para a praia e fala assim: quer saber, sua vida não é para mim, essa vida não é para mim. E ele volta para a praia, e ele volta a pescar, ele volta a fazer as coisas que ele fazia antes, porque ele achou que era aquilo que ele sabia fazer. Sabe, muitas vezes é a forma que a gente reage, muitas vezes é a forma que a gente corresponde, muitas vezes a gente cai exatamente nesse erro, a gente tem a convicção de que a gente vai dar certo, que a gente vai fazer tudo certo, que a gente vai corresponder, e de repente a gente se perde, de repente a gente cai. Pedro tinha certeza que ele não ia cair, mas aconteceu. Então, eu consigo identificar 2 pontos aqui, que têm sido pontos que têm sido trabalhados na minha própria vida, que nós temos vivido. Eu vejo 2 pontos, eu identifico 2 pontos que levaram Pedro a voltar atrás, a desistir, e a pensar que ele nunca mais poderia ser capaz de viver essa vida de novo. O primeiro ponto que eu identifico é que Pedro achou que a partir daquilo ali, toda a sua caminhada estava sendo anulada. Ele achou que a partir daquele momento em que ele errou, que ele pisou na bola, é como se, não sei se você já jogou banco imobiliário, sabe aquela casinha que você cai e que ela fala assim: volte 3 casas, volte 2 casas, volte ao início do jogo. Pedro achou que ele voltou para o início do jogo. O meu erro anulou toda a minha caminhada. Depois disso aqui eu não consigo mais, não dá mais. E muitas vezes é assim que a gente se sente. É como se quando nós errássemos, nós voltássemos atrás todo o caminho. É como se a gente perdesse. É como se a gente zerasse. Game over para nós. E a gente volta atrás, a gente acha que não tem mais jeito. E a gente simplesmente desiste, fala: cara, voltei 3 casas. Mas a gente imagina a nossa vida cristã e a nossa vida com Deus como se fosse uma corrida de 100 metros. Mas a nossa caminhada com Jesus, ela é uma maratona, amado. Diga: a minha caminhada é uma maratona. Olha só o que diz Hebreus 11, os versículos 13 a 16, você não precisa abrir. Diz assim: todos estes ainda viveram pela fé, falando a respeito dos pais da fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Aqueles que viveram pela fé, mesmo com todos os seus erros, mesmo com todas as suas falhas, eles identificavam que a vida deles era uma caminhada longa,
E mesmo com os erros, eles permaneciam. O que importa muitas vezes, tão importante quanto a chegada, é a jornada. Nós precisamos entender que a nossa caminhada, ela não é curta, ela é uma caminhada longa. E a cada passo que nós damos, nós vamos crescendo. E como funciona isso? A palavra de Deus nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até que se torne dia completo, dia perfeito. Então a nossa caminhada é assim. Às vezes a gente acha às vezes que quando nós erramos, nós voltamos o caminho. Mas se nós entendemos que a nossa caminhada é uma maratona, é uma caminhada longa, é uma longa jornada, nós entendemos que a cada passo que nós damos, nós podemos até errar, mas nós nos levantamos desse ponto e nós continuamos. Nós continuamos. Nós não perdemos aquilo que construímos e não é anulado em nós aquilo que nós já construímos. Mas nós nos sentimos assim. Mas eu me sinto assim. Mas isso não quer dizer que Jesus pensa isso a nosso respeito. Eu vou te mostrar. Paulo identifica isso. Ele fala lá em Filipenses 3. Você já conhece. Ele diz: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, o que eu faço? Eu prossigo. Eu avanço para as que estão adiante. Eu prossigo em direção ao alvo, para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E às vezes a gente acha que a nossa caminhada é assim. E se a gente cai, a gente precisa voltar. E a gente perdeu tudo que a gente construiu. Mas não é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós estamos no lugar e nós damos passos. E à medida que eu dou este passo, eu vou crescendo, eu vou avançando. Mas aqui acontece a mesma situação que talvez aconteceu ali. Se eu correspondo da forma correta, se eu entendo, se eu participo do processo com Deus, se eu sou transformado, então eu cresço, eu amadureço. E no próximo passo que vier, talvez as circunstâncias serão as mesmas, mas eu não sou mais o mesmo. As circunstâncias podem ser as mesmas, mas eu não sou mais o mesmo. Eu amadureci. E nós amadurecemos. E se nós tivermos uma tolerância com relação ao nosso tempo e ao nosso processo, nós vamos compreender isso e levar isso de uma forma um pouco mais leve. Porque é o nosso processo de amadurecimento, faz parte dessa jornada. Então eu posso até cair aqui, mas se eu me levanto, se eu me fortaleço, se eu me restabeleço no Senhor, eu continuo. Ele diz: agora continua de onde você parou, e eu sigo. E se eu caio aqui de novo, não vai ser a mesma coisa. Quantos de nós já presenciamos isso? Quantos de nós já dissemos, e eu já ouvi de muita gente, e eu mesmo já disse isso muitas vezes, talvez se isso acontecesse há 3 meses atrás, eu teria reagido de uma outra forma. Por que eu não reagi da mesma forma? Porque eu amadureci. Porque este processo me levou a um amadurecimento, a um crescimento. E é o que Paulo diz: todos nós que amadurecemos, que somos maduros na fé, precisamos ver as coisas dessa forma. E se algo nós ainda não entendemos, Deus vai nos esclarecer. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Tão somente vivamos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Você tem vivido de acordo com o que você já alcançou? Então você amadureceu. Então a próxima vez que essa circunstância vier, você não vai reagir mais da mesma forma. Porque você é diferente. As circunstâncias podem não ser diferentes, mas você está diferente. Então a primeira coisa que eu entendo desse processo de Pedro é que ele achou que ele tinha zerado, que ele achou que ele tinha perdido. E muitas vezes é assim que nós reagimos, mas não é a forma que Deus nos vê. E o segundo ponto que eu identifico, segundo ponto que eu vejo, é que Pedro achou que aquilo que ele tinha feito era grave demais para ele ser perdoado. Muitas vezes nós somos intolerantes demais
com a gente mesmo. A gente é intolerante demais com a gente mesmo. A gente traz um peso, um julgamento pesado demais para nós mesmos. Você lembra as palavras de Jesus para aquela mulher adúltera? Ele fala: onde estão os teus acusadores? E ele olha em volta, e ela olha em volta, e ela fala: não tem ninguém. Ele fala assim: eu também não te acuso. Agora vai e não pegue mais. Agora quem precisava acreditar que nem aqueles acusadores tinham direito de acusá-la mais, e nem Jesus a acusava, era aquela mulher que precisava entender. Ela precisava acreditar naquilo que Jesus estava falando para ela. E sabe, às vezes é tão difícil para a gente, porque a gente não consegue reagir dessa forma, a gente não consegue ver dessa forma. Olha só, vamos para a conclusão dessa história. João, capítulo 21. João, capítulo 21. A partir do versículo 15. João 21, 15. Esse é o momento em que Pedro está na praia. E Jesus vai ao encontro deles. E diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus novamente: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. O que eu acho interessante desse processo, isso me revela a forma que Jesus nos vê. É que Jesus, quando encontra Pedro, quando Jesus chama Pedro para perto de novo, porque é ele quem vai atrás de Pedro. Ele não faz um processo de tratamento, ou ele não coloca o Pedro numa quarentena para ver se Pedro tinha condições, para ver se Pedro era digno de caminhar com ele de novo, para ver se Pedro tinha condições de estar perto dele, se Pedro era digno de estar perto dele de novo. E assim como o filho pródigo, na história de Jesus, ele revela que o filho, ele vai com aquela visão: não, eu perdi tudo, olha só, eu perdi tudo, já era, eu perdi tudo. Agora eu tenho que voltar, e eu vou voltar como um escravo, para que eu possa pelo menos receber um alimento do meu pai, já que eu entendo que eu nem sou pai mais, porque eu já sepultei o meu pai. Na minha mente, no meu coração, eu já tinha feito isso, mas eu me arrependi, eu estou arrependido, mas eu sei, por quê? Porque ele, era a forma que ele trataria, se alguém fizesse isso com ele. Ele traz para a mesma visão que ele teria, ele traz a forma que ele seria tratado pelo pai dele. Está entendendo? Está comigo aqui? Então na cabeça dele, eu faria isso com meu pai, então o mínimo que eu vou fazer é fazer aquilo que eu imagino que ele faria comigo. Então eu vou já como escravo, que eu já sei que eu não vou ter lugar na mesa do meu pai. Eu não sou mais filho, eu já entendi isso. Eu errei tão gravemente, eu zerei o meu caminho de uma forma tão pesada, que não tem como eu voltar atrás. E quando ele volta, o pai dele o recebe como? De braços abertos. E ele chega para fazer aquele discurso que ele já está preparado para fazer, e o pai fala assim: ei, fica quieto, traz aqui vestes novas, vai, traz aqui sandálias, traz aqui o anel, e ele coloca o anel no dedo e fala: você é filho,
Você não se perdeu. Você não perdeu o seu lugar. Continua de onde você parou. Porque é tão difícil para a gente ver dessa forma. Porque nós nos sentimos indignos. Porque nós não somos tolerantes com as nossas próprias falhas. Porque não é a forma que Jesus nos olha. Ele fala, ei, continua de onde você parou. Às vezes a gente está numa pegada tão boa, com um relacionamento com Deus, e aí a gente passa um dia, uma semana longe de Deus, e aí quando a gente volta, a gente pensa, cara, agora eu vou ter que começar tudo de novo. E Jesus está falando assim, ei, você não perdeu nada, continua de onde você parou. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, você me ama? Você acha que você tem esse amor que você imaginava que tem? E Pedro na terceira vez fala, Senhor, tu sabes que eu te amo filéu, eu te amo como um amigo. Eu não consigo ainda, eu não cheguei nessa pegada, eu não cheguei ainda neste lugar de te amar de forma tão profunda que o Senhor está esperando, que eu sei que o Senhor espera que eu ame. E sabe o que Jesus fala? Eu não espero que você ame nessa profundidade. Você acha. E ele fala assim, continua de onde parou, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, mas eu não tenho condição. Olha o que eu fiz para você. Cara, continua de onde você parou. Porque hoje você ainda não consegue me amar, mas vai chegar um dia. Olha isso. Olha isso. Você ainda não me ama desse jeito, mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia. Você ainda não me ama, mas a tua jornada vai te levar a um lugar que um dia você vai conseguir me amar, ágape. Um dia você vai conseguir me amar desse jeito. Hoje você ainda não consegue. Aquilo que você tem, me dá. Me dá tudo o que você tem. O que você tem? Senhor, eu só tenho isso aqui. Então isso aqui é suficiente. Apacenta as minhas ovelhas. Isso que você tem é suficiente. Apacenta as minhas ovelhas. Continua de onde você parou. Continua de onde você parou. Senhor, eu perdi uma semana longe do Senhor, Pai. Pai, eu caí de novo, eu pequei de novo. Senhor, não tem como. Não, continua de onde você parou. Onde você parou? Senhor, eu parei exatamente nesse lugar. Então continua. Vai, vamos filho. Vamos filho, continua. Esse é o teu lugar. Nós precisamos entender esse lugar, porque Jesus não nos trata dessa forma, porque nós precisamos nos tratar dessa forma, porque nós precisamos anular toda a nossa história, toda a nossa construção por causa de um erro. Você não zerou a tua caminhada, você não perdeu aquilo que você construiu com Deus, Ele está exatamente no lugar onde você o deixou. Continua, continua, onde você se perdeu? Então levanta e continua. Onde você deixou Jesus? Então vem, vamos lá, continua. Oh Jesus. E sabe, Pedro, ele não deixou de ser tratado. Nem quando Jesus se foi. Logo depois dele restaurar Pedro dá mais uma bola fora, Jesus o corrige de novo. Um tempo depois, Deus faz uma correção lá com Pedro de novo. Em outro momento, Paulo corrige Pedro. Mas você já se perguntou, por que mesmo em meio a tantas correções, ele não voltou mais atrás? Ele foi corrigido muitas outras vezes, e eu e você seremos corrigidos muitas outras vezes. Mas o que aconteceu com Pedro é que ele nunca mais voltou atrás. Sabe por quê? Porque ele decidiu acreditar no que Jesus via nele. Eu posso cair, eu posso falhar, eu posso pisar na bola, mas se Jesus acredita em mim, então eu devo valer a pena. Jesus, fala a teu respeito. Deixa eu te dizer algo.
Nós precisamos voltar agora. Aquela mesma passagem, você não precisa abrir. Lá em Mateus 16, que foi o primeiro versículo que nós, primeira passagem que nós lemos. O que fez a diferença em Pedro, o que tornou Pedro grande apóstolo, que nós conhecemos, não foi o fato dele não ter errado mais, mas foi o fato dele ter acreditado naquilo que Jesus falava a respeito dele. Ele se abraçou naquela verdade: tu és Pedro, tu és Pedro, tu és rocha, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Te darei as chaves dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Jesus acreditou a tal forma e deu uma autoridade a tal forma que Pedro precisou acreditar naquilo. Ele não havia acreditado até aquele momento, mas quando ele chegou no lugar de entendimento, Jesus não ficou fazendo provas com ele. Jesus viu que ele chegou no lugar, e é isso que Jesus muitas vezes espera da gente. Você chegou no lugar de arrependimento, você entendeu, você compreendeu aquilo que eu quero dizer para você, então vai, continua. Você entendeu? Então vamos, continua, filho. Você tem uma caminhada pela frente, e eu tenho pressa para fazer o que eu tenho para fazer com você. Eu tenho pressa para fazer o que eu tenho para fazer com você. Há muito mais, há muito mais. Pedro precisou acreditar. Pedro precisou abandonar a visão de que a caminhada dele era curta e que se ele errava, ele perdia toda a caminhada. Nada do que nós fazemos anula. Nós precisamos entender isso. Jesus tem essa tolerância conosco e nós precisamos entender isso. Mateus 16, versículo 13. Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Veja, Jesus fala quem eles dizem que o Filho do Homem é. Jesus usa a terceira pessoa, porque ele não tinha intimidade com aquele povo. Quem é aquele povo? Quem o povo diz que Jesus é? E os discípulos falam. Alguns dizem que é João Batista, outro Elias e outros Jeremias, um dos profetas. E aí Jesus faz a pergunta: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Ali existia intimidade, ali existia relacionamento. Jesus se importava com o que eles pensavam a respeito dele. Por mais que a sua segurança não estivesse nisso, mas ele se importava em saber o que os amigos dele pensavam a respeito dele. E é nesse momento que Pedro revela: eu penso que tu és o Filho do Deus vivo. Eu penso que tu és o Cristo. E esse é um dia de você fazer essa pergunta para Jesus. Jesus, quem os outros dizem que o Jefferson é? Talvez Jesus vai te responder: bom, os outros dizem que o Jefferson é um pastor, que ele é um marido de gente boa, que ele é um amigo. Jesus, o que você pensa que eu sou? Jesus, quem você diz que eu sou? O que Jesus vai te responder hoje? Você pode fazer essa pergunta: Jesus, quem você pensa que eu sou? E essa resposta é o que vai determinar os seus próximos passos.
essa resposta vai determinar os próximos passos. A tua segurança, a tua convicção. Jesus, quem você pensa que eu sou? Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou. Você pode dizer isso a Ele: eu sou escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, e quando as circunstâncias vierem, e quando as falhas vierem, e quando as dificuldades vierem, e quando a gente achar que a gente perdeu o caminho, quando a gente achar que a gente retrocedeu, quando a gente achar que aquilo que nós achamos que nós não queríamos cair, nós nos encontramos caindo de novo. Quando nós achamos que nós já havíamos vencido o orgulho, de repente nós nos vemos encontrando o orgulho nas nossas vidas de novo. Eu falo: poxa Deus, oh, eu perdi de novo, Senhor. Ah, de novo, Senhor, como assim? Eu achei que eu já tinha vencido. E sabe o que Jesus me disse? Ele fala: ei, você entendeu? Você entendeu? Olha, eu te mostro para que você seja curado, para que você seja transformado, para que você seja livre disso. Mas você não perdeu a tua caminhada. Se levanta, filho, se levanta e continua de onde você parou, porque eu não deixei de te amar, eu não deixei de acreditar em você, eu não deixei de apostar em você, eu não deixei de apostar em você. Eu pago o preço que for para ver você voando, para ver você alcançando lugares altos. Eu não deixei de acreditar em você. Oh, ei. Somos nós somos filhos, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia para novamente temermos, mas Ele nos deu o espírito que nos adota, o espírito de adoção, o qual clama: Abba, 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 Pai. E este mesmo espírito testifica o nosso espírito que somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Oh, Abba, Pai. Oh, Abba, Pai. Oh, Xarabassi.